Mais um fiasco aqui no Beira-Rio. Roger, será demitido? O que o Inter vai fazer? Quero falar tudo isso contigo logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, ainda aqui no Gigante da Beira-Rio, trocar uma ideia com vocês, mais uma derrota do Inter, mais uma noite até tensa. Eles não gostaram de muitas perguntas que foram feitas, principalmente quando a gente questiona que... E eu questionei que uma grande parte da torcida, não falei a torcida inteira, quer a demissão de Roger, uma grande parte da torcida, para ver o que o Roger falaria sobre isso. Porque o Roger, muitas vezes nós falamos aqui em entrevista com ele, que ele era unanimidade na torcida. E quando eu falei uma vez aqui, ano passado, que Roger era unanimidade na torcida, ninguém questionou se eu pesquisei isso em um lugar aqui e lugar ali. Mas quando é contra um pouquinho, é porque estão, sim, muito pressionados, tanto a direção quanto a comissão técnica do Internacional. E a pressão existe. Mas vamos ouvir Roger, o que ele fala sobre utilizar Ener e Borré juntos. Roger Machado. Eu não vejo a gente criando pouco. Eu vejo a gente com volume, se você pegar os números do jogo, a gente finalizou muito mais que o São Paulo e o São Paulo fez 2 gols de bola parada, né? Depois teve mais uma cabeçada no lance de cruzamento. As oportunidades que nós criamos talvez tenham sido insuficientes para a média histórica desses atletas conseguirem a conversão em gols. E o mau momento que se vive hoje não foi em outro momento. No Campeonato Estadual, o Ener foi nosso artilheiro. Há bem pouco tempo, o Borré decidiu classificação de Libertadores. A ideia de colocá-los juntos numa outra estrutura era para que ter 2 jogadores que tenham peso na frente, eles pudessem render bem, combinando as suas características, em que alguns momentos aconteceram, mas bem marcados e não conseguindo achar soluções coletivas e individuais. Hoje eles tiveram uma atuação abaixo. De novo, seguir buscando alternativa, se não for com os 2 à frente, com um atacante como o Carboneiro, que tem sido decisivo perto da área, com o centroavante. Seguir buscando equilibrar o time. Não vejo a gente com baixa produção, a gente produz bastante, mas coincide com o mau momento e eficiência quando a gente está na frente do gol. Hoje o nosso lateral direito está aí, o Alan chegou cara a cara num lance com o goleiro adversário e teve uma defesa ali, o lance estava 1-1, seria um resultado de empate. Tá aí Roger, que até durante a coletiva ele deixa claro que não sabe se usará os 2, se daria para usar os 2, ele gostaria que tivesse dado certo pelo que eu entendi ali, mas e agora? Depois dessa entrevista do Roger, depois eu quero te falar um pouquinho do jogo da semana, o vice-presidente de futebol do Internacional, José Lobisol, deu entrevista. E teve um momento que a entrevista até foi bem áspera, bem seca e até com um tom alto. Mas ele traz uma resposta tranquila, falando sobre a permanência ou não de Roger no Internacional. A todos, lamentar essa derrota em casa, derrota aqui perante o nosso torcedor, 11 mil torcedores que vieram uma noite fria aqui, mas também dizer que é nossa responsabilidade e a gente sabe o tamanho dessa responsabilidade e aquilo que a gente está deixando e devendo para o nosso torcedor em campo. E antes que me perguntem, que essa pergunta provavelmente possa vir, mas que já está saindo em alguns canais aí, a comissão técnica nossa permanece, nós temos confiança no treinador, o Roger, nós temos confiança nesse elenco e como bem dito por ele, e até muitas vezes replicado por vocês, esse mesmo grupo já demonstrou capacidade, esse mesmo grupo já demonstrou resiliência, força em momentos super difíceis e a gente conseguiu dar a volta por cima. Estamos sim com a responsabilidade, entendendo a estabilidade que a gente está vivendo nesse momento. Mas nos cabe, neste momento, trabalhar e todo mundo fazer a sua autocrítica interna. Tá aí, José Lobisol, que depois teve uma discussão com um repórter, com o Tiger, no contraponto e aí fica o dito pelo não dito, né? Dito isso, eu quero te dizer o seguinte, tá brabo, tá difícil. O
futebol que o Inter apresenta é muito pouco. O Inter está vivendo numa ilusão de que daqui a pouco o futebol vai ressurgir das cinzas. Pode. Tomara que ressurja. Tomara que no Rio o Inter ganhe, eles venham para a coletiva e dizer, viu? Deu tudo certo. Que bom. Seria perfeito. Para nós seria perfeito como colorados. E é o que a gente deseja. É o que eu desejo como colorado, é o que tu deseja como colorado. Que o futebol ressurja. Mas a gente não está vendo uma amostragem próxima que vai ressurgir. Não estamos vendo. Se ressurgir, maravilhoso, cara. Tudo numa paz e segue a vida. A gente tem que apertar em alguns momentos, sim, na entrevista, tem que perguntar, tem que questionar e faz parte do jogo. Mas eu não tenho visto nada diferente que possa ter uma diferença já para quarta-feira. O Roger já tentou jogar com 3 volantes, já tentou jogar com 3 zagueiros, tentou o esquema do ano passado e nenhum deu certo esse ano. Em alguns momentos o Inter teve um lapso esse ano de boas atuações. Agora ver, né, o que o Inter prepara para quarta-feira no Rio de Janeiro. Jogo decisivo, tem que vencer o Fluminense no Maracanã e, cara, pelo que eu senti, o Roger está mantido no cargo até o jogo do Fluminense. Vai ser feita uma avaliação e o Roger até disse, se não for eu, não for comigo, será com outro. Não quer dizer que ele está saindo, que vai sair, entendeu? Mas sim, uma derrota diante do Fluminense pode pesar demais e Roger não permanecer no Inter. Eu te digo, eu gostaria que o time do Inter estivesse voando, entregando tudo em campo e Roger ficasse muito tempo no Inter. Espero que o Roger consiga reverter a situação, só ele pode reverter a situação, porque ele é o treinador do Inter. Então o Inter tem tudo para tentar fazer um grande jogo no Rio, agora é mobilização total, buscar essa classificação no Rio de Janeiro, é o que a gente deseja, é o que tu, torcedor, deseja, e vamos torcer, né? Não nos resta outra coisa. O certo é que Ener Valencia não está dando, Borré não está entregando, então bota o Matias, que entrega um pouco mais, tenta fazer alguma coisa diferente, o Roger vai ter que fazer alguma coisa diferente. Hoje ele começou com o menino Luiz Otávio, mas foi o primeiro a ser sacado, para botar o Richard, o Luiz Otávio estava bem no jogo. Roger vai ter que achar a solução. E tem poucos dias. Tem um treino amanhã, tem um treino terça e já viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Torcer que o Inter consiga essa vaga, valeu? Deixa o like, se inscreve no canal, abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?